O Salmo capítulo 13 fala de um momento difícil na vida de Davi, onde ele começa com uma oração e com uma pergunta: até quando, Senhor, tu vais me deixar nessa situação? Até quando o seu rosto ficará escondido de mim? Parece uma pessoa que está vendo a sua fé ir embora, mas ao longo da oração o Senhor trata com ele e ele termina com um cântico de louvor. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Salmo capítulo 13. Deus agindo em nossa vida enquanto nós o buscamos em oração. Salmo capítulo 13 é um salmo muito curto, são apenas 6 versículos, e ele começa com uma dificuldade demonstrada, um sentimento de abandono que está muito claro da parte do salmista, que é Davi aqui no caso, e termina com um cântico de louvor. Algo acontece no meio da oração, e é interessante nós aprendermos com isso. Aprendermos que nos momentos difíceis, nos momentos em que nós nos sentimos sozinhos, nós devemos buscar ao Senhor, porque enquanto nós oramos, Ele ministra o nosso coração, Ele muda o nosso sentimento, Ele reafirma a convicção de que Ele está conosco e jamais nos abandona. Vamos ler o Salmo capítulo 13? Diz assim, a partir do versículo 1. Até quando, Senhor? Para sempre te esconderás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando o meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde. Senhor, meu Deus, ilumina os meus olhos, ou do contrário dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor. O meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Começa com várias perguntas, mas essas perguntas não quer dizer que a fé se ausentou do coração de Davi. Essas perguntas é de uma pessoa que está passando por dificuldades, que está enfrentando aflições, mas que sabe que tem um amigo em que pode confiar. Então ele começa falando ao Senhor e diz, até quando, Senhor? Por certo, ele está passando por uma dificuldade que vai se estendendo, o tempo vai passando, as forças vão fugindo, o desânimo quer entrar, a angústia quer começar a pregar uma mensagem para ele. O que a angústia prega? Não vai dar certo, Deus te abandonou, você está sozinho, não adianta, ele escondeu o seu rosto. Esse homem que amava a presença de Deus. E quando você vê os Salmos, por exemplo, o Salmo 27, ele diz, uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar no seu santo templo e ver a tua face. Ver a tua face é receber a revelação de quem tu és, dia após dia, desfrutar dessa comunhão, dessa intimidade. E esse momento da vida dele, ele está dizendo, até quando o Senhor vai esconder a tua face? Não me vêm respostas, eu não sinto o Senhor me responder, eu não vejo esclarecimento e por isso o desânimo está tentando me abater e tomar conta da minha vida. É tanto que ele diz, para sempre o Senhor se esquecerá de mim. Quando a Bíblia no Antigo Testamento fala sobre esquecer-se e lembrar-se, não está dizendo que Deus esquece ou lembra, porque Deus não é semelhante ao homem que se esquece de algo e de repente dá um estalo e lembra. Não, quando fala de esquecer, quer dizer, até quando o Senhor não vai agir em meu favor? Até quando o Senhor vai ignorar a minha existência, o meu clamor e a minha oração e vai me deixar nessa situação, onde eu estou me sentindo tão sozinho e parece que o Senhor não me escuta porque eu não ouço mais a tua voz e não sei para onde ir. Até quando, versículo 2, até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Davi está tendo uma sensação de abandono, de solidão, e ele está buscando ao Senhor e perguntando, até quando o Senhor vai me deixar assim? Mas essa pergunta não é a pergunta de alguém que não tem fé. É a pergunta que sabe que no momento em que Deus agir, tudo aquilo ali acaba. E este silêncio de Deus é um silêncio que tem propósito, porque tem momentos na nossa vida que parece que Deus se cala. Parece que Deus ele não fala nada, ele não mostra nada, mas Deus nunca nos deixa sem orientação, sempre haverá uma palavra.
E quando Deus não está te dando uma nova palavra, lembra daquela última que Ele te falou, lembra daquela antiga que Ele te disse. Porque nosso Deus não nos deixa desorientado e nem nos deixa sozinho. Ele é um amigo fiel que está sempre por perto. E no seu silêncio existe uma pedagogia, existe um ensinamento. O ensinamento da perseverança, o ensinamento da resiliência, o ensinamento da confiança. Por que confiança? Porque quando eu confio, eu não preciso que Deus fique reafirmando que Ele está comigo. Quando eu acredito, eu não preciso que Deus fique repetindo que Ele me protege. Porque Ele já falou uma vez, e Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa do que tenha dito. Então, uma vez que Ele disse que Ele é meu Deus, que Ele me protege, que Ele é meu escudo, Ele não precisa ficar repetindo isso para mim todos os dias. E ainda que eu passe por um momento de silêncio, eu tenho uma palavra, a palavra de que Ele está comigo, de que Ele me protege, de que Ele não me abandona, e Ele é fiel. Então Ele não precisa reafirmar isso para mim todos os dias. Ele já me deu uma palavra, e ainda que por um tempo eu não consiga ouvir a sua voz, isso não quer dizer que Ele me abandonou. E então é a hora que a minha confiança é fortalecida, porque ainda que eu não esteja ouvindo constantemente aquelas repetições, aquelas palavras de encorajamento, eu já fui encorajado lá atrás e aquilo me basta, porque quem falou é fiel para cumprir. Mas a semelhança de Davi, muitas vezes nós vamos ficar com medo, ou nós vamos ficar inquietos, porque nós queremos ver uma solução. Então vem a pergunta: até quando, Senhor? Até quando eu vou ficar nessa noite escura e o sol não vai brilhar? Então vem um pedido no versículo 3. Após apresentar o quadro, vem um pedido: olha para mim e responde. Acaso Deus tinha tirado o olho de Davi? Acaso Deus tirou o olho da sua vida? Por certo, não. Aquele que cuida de você não dorme. Aquele que cuida de você, o guarda de Israel, ele não cochila. Os olhos dele estão sobre você constantemente. O cuidado dele sobre a vida dos seus é 24 horas por dia, 7 dias por semana. Ele não descansa, ele não dorme. Quando Davi diz, olha para mim, ele está dizendo, lembra-te de mim, age em meu favor. Que chegue o tempo que o Senhor diz, basta. Que chegue o tempo em que o Senhor coloque o meu inimigo em fuga, que chegue o tempo em que a tua bênção e o teu favor, ele recaia sobre a minha vida e essa noite acabe, o sol volte a brilhar. E talvez este seja o seu clamor hoje. Senhor, olha para mim. Senhor, age em meu favor. Senhor, faz o sol brilhar novamente, porque a noite está escura, está fria e eu estou com medo. Mesmo sabendo que o Senhor é meu Deus, olha para mim, age em meu favor. O meu coração está cheio de medo. Então, Senhor, age em favor da minha vida. Esse é o pedido de Davi. Senhor, meu Deus, ilumina, traz de volta o brilho para os meus olhos, porque a tristeza entrou no coração desse homem. E por um momento, quem sabe, a esperança fugiu. E o brilho do olhar desapareceu. Talvez esse seja seu quadro hoje. Aquele brilho, aquela confiança de que tudo ia dar certo, está querendo bater em retirada por causa de um sofrimento que vai se estendendo, por causa de um silêncio da parte de Deus, por causa de um momento de trevas, por causa de uma ocasião que vai se prolongando. Mas Deus vai devolver o brilho nos seus olhos. Deus vai devolver a esperança no seu coração. Deus vai renovar as suas forças. Porque o silêncio dele não quer dizer que ele te deixou sozinho. E essa sensação de abandono não quer dizer que Deus não está olhando para você. Ele está olhando. E esse período de aparente silêncio, de aparente abandono, é para te fazer forte, é para te amadurecer, é para te capacitar para aquilo que Ele tem na sua vida, para aquilo que Ele já planejou na sua vida. Dessa maneira que a confiança e a fé muitas vezes é desenvolvida nas nossas vidas, é nos percalços da vida que a nossa fé cresce. Uma vez que o processo passa e a vitória vem, a nossa fé ela se agiganta, porque a gente sabe que em todo tempo,
enquanto nós muitas vezes pensávamos que estávamos sozinhos. Após a noite, quando o sol já nasceu, a gente começa a reavaliar todo aquele processo e ver os momentos que Deus nos livrou, os momentos que Deus nos guardou, os momentos que Deus nos sustentou. E, por certo, é isso que está acontecendo com Davi. E sabe o que é interessante? Enquanto ele está orando, o Espírito Santo está ministrando estas verdades ao coração dele. Por isso, quando você se sentir assim, sozinho, abandonado, com medo, achando que a noite está muito longa, que a aflição parece que nunca vai acabar, vá buscar o Senhor em oração. Apresente a Ele os seus sentimentos com sinceridade, assim como Davi fez aqui. Senhor, até quando? Até quando eu vou me sentir desse jeito? Parece que o Senhor se esqueceu de mim. Eu tenho a impressão de que o Senhor não vai agir em meu favor. Eu tenho a impressão de que eu estou sozinho. Até quando, Senhor? Ilumina de novo os meus olhos, porque eu estou sem esperança, sem expectativa. Eu estou com medo da morte. Parece que eu vou morrer, parece que eu não vou suportar. Parece que essa adversidade que se levantou contra mim vai ter sucesso e vai me derrubar. Olha o versículo 5. Mas, Senhor, eu, porém, confio no teu amor. Eu decidi, porém, contudo, entretanto, apesar de tudo isso, eu decido continuar confiando no teu amor. Apesar de parecer que o Senhor está em silêncio, apesar de parecer que o Senhor está distante, apesar de minha mente ser bombardeada por pensamentos de desânimo, de incredulidade, eu decido confiar no teu amor, eu decido esperar em ti, porque eu te conheço, eu sei quem tu és, tu não abandonas os seus amigos. Confiar é uma decisão. E você tem muitos motivos para confiar que Deus vai te socorrer. Você está rodeado de uma grande nuvem de testemunhas, né? Conforme diz a Bíblia em Hebreus, homens que pela fé venceram a força do fogo, fecharam a boca do leão, receberam as promessas de Deus. Muitos viram-na de longe e saudaram, sabendo que aquele que prometeu era fiel para cumprir. Visto que nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, a nossa fé não pode se abalar quando a aflição vir. Você tem uma história na sua vida de intervenção de Deus. Você tem testemunhos na sua vida de coisas que Deus fez. Então lembre-se disso, porque isso também testemunha a favor de que o seu amigo não te abandonou e não te deixou sozinho. É só uma questão de tempo para ele entrar em ação. Quando ele entra em ação, o coração exulta na salvação, no agir de Deus. E então ele termina o salmo cantando louvores. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. Enquanto ele expressava as suas dificuldades, o Senhor curou, o Senhor mostrou a ele que ele podia confiar em Deus. Ele declarou a sua confiança apesar do medo que tentou tomar conta da vida dele, apesar do sentimento de solidão que tentou entrar na vida dele, ele declarou e decidiu continuar confiando no amor daquele que não falha. O salmo entoando louvores, porque ele já sabe que o livramento está a caminho. Isso nos faz lembrar daquele texto de Isaías capítulo 40, a partir do versículo 27, diz assim: Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Deus abandonou a minha causa. Ele não está considerando a minha situação. Ele não está tomando a minha causa nas suas mãos para agir em meu favor. Ele não está me ouvindo. Ele não está vendo o que está acontecendo comigo. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, Criador de toda a terra. Ele não se cansa e nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Então ele não te abandonou, Jacó. Por que você está dizendo que ele não está olhando a tua causa? Ele não te abandonou, ele não se cansa, ele não fica exausto. Ele está vendo tudo o que está acontecendo com você. E deixa eu te falar o que ele faz. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Me parece que era isso que estava acontecendo com Davi, porque ele começa dizendo: até quando?
Até quando eu vou ficar assim? Até quando o Senhor vai esconder o seu rosto? Até quando não vais agir em meu favor? Não estou a ponto de não suportar mais. E da mesma forma que Deus respondeu a Israel, Deus está respondendo a Davi. Essa mesma convicção descrita em Isaías que o Senhor quer transmitir a Israel, o Senhor transmitiu a Davi enquanto ele orava. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam em cair. Cansar faz parte da vida. Até os mais fortes se cansarão. Mas aqueles que esperam no Senhor, aqueles que confiam no Senhor, renovam as suas forças. Voam bem alto como águias. Correm e não ficam exaustos. Andam e não se cansam. O que Deus está dizendo para Davi é: Davi, não é assim que vai acabar a sua história. E o que Deus está dizendo para nós aqui hoje é: não é assim que vai terminar a nossa história. Aqueles que esperam no Senhor terão suas forças renovadas. Talvez você esteja vivendo um momento à semelhança desse de Davi, impaciente, desejando que esse momento se passe, querendo uma resposta, uma palavra, uma orientação direta da parte de Deus, e ele aparentemente está calado, mas ele está te vendo e está acompanhando todo esse processo, porque ele tem um projeto nesse processo. Ele está te levando ao crescimento, ao amadurecimento, e ele quer ver a confiança. A confiança não numa palavra nova que vai ser dita dia após dia, dizendo: não, eu estou contigo, não, eu estou contigo, não. A confiança naquela palavra que ele disse lá atrás: eu jamais te abandonarei. Basta. Essa é a palavra de Deus. Eu jamais te deixarei e nem te desampararei. E os que esperam no Senhor, confiando em suas promessas, têm suas forças renovadas e voarão tão alto como as águias. Correrão, não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. Então levanta a tua cabeça, enxuga as tuas lágrimas, firma os teus passos, porque você não está sozinho. O teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.